pessoal! A gente já estamos ao vivo, né, aqui direto dos estúdios da Ponto BR Comunicação para o nosso encontro tradicional de terça-feira, e esse que é um encontro especial porque é o primeiro um papo a mais do ano, né? Nós tivemos aí uma alteração de última hora devido a compromissos profissionais da nossa convidada, né? Mas a jornalista Thaís Fulim, ela vai estar conosco numa oportunidade breve. Mas hoje a gente vai ter um convidado de igual peso, igual importância aqui no nosso Um Papo a Mais. Mas como já é, né, de tradição, a gente precisa trazer alguns recados para vocês e, claro, porque sem essas pessoas a quem eu vou me referir agora, nada disso poderia acontecer. A primeira que nós temos que agradecer é a Ponto BR Comunicação, que tem toda a estrutura que faz o Um Papo a Mais chegar até vocês toda terça-feira, e também todo o conteúdo, né, do canal Mais Carandaí. Então, assim, a gente tem que agradecer, né, a Ponto BR Comunicação por fazer esse trabalho tão, assim, bem feito, né, para a gente levar sempre um produto de qualidade para vocês. E também agradecer aos parceiros de sempre. Em primeiro, o espaço, né, o Espaço Essência da Mulher, que fica localizado aqui na rua 15 de novembro, número 62, apartamento 202. E no Espaço Essência da Mulher, você, mulher, encontra todos os procedimentos de estéticos, né, para você ter aquele autocuidado, aquele zelo com você mesma, né? E aqui você vai encontrar uma profissional extremamente capacitada, onde você vai poder realizar diversos procedimentos estéticos, dentre eles massagens relaxantes, modeladoras e eu esqueci, eu sempre esqueço. Limpeza de pele, e virão a partir acho que mês que vem, novos procedimentos. Então entre em contato pelo Instagram @esteticista_goldner para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do Espaço Essência da Mulher, e você vai ter um local para ter aquele cuidado de si mesmo. Aí também tem um procedimento chamado escalda-pés, que é extremamente relaxante, ainda mais depois de um dia corrido, né, igual a gente tem sempre aí. Eu tenho que agradecer também a Tech Shop, meu amigo Adailton Vieira, né, que é um grande parceiro aqui desde os primórdios aqui do programa, do canal. E lá na Tech Shop você encontra tudo que você precisa para o seu escritório, seja para a área de informática ou para escritório propriamente dito, artigos de papelaria. Vem aí, volta às aulas, né? Apesar de estar no início de janeiro aí, mas a volta às aulas está logo ali. Lá também você vai encontrar tudo para sua lista, para cumprir a lista de materiais escolar com um preço diferenciado, né? E também nós temos um grande parceiro que é o Estação Carandaí. Nós estamos aí numa época de férias, época que o pessoal gosta de pegar a estrada para sair da rotina, né? E se você estiver passando por Carandaí, seja sentido Belo Horizonte ou sentido Rio de Janeiro, e bater aquele cansaço, lembre-se, a parada da Estação Carandaí é a melhor pedida que você vai ter. Lá você sempre vai encontrar um café fresquinho, um pão de queijo que está saindo do forno, além de salgados, sanduíches, um local para você sentar e recarregar as energias, fazer aquele pit stop, né? Lá dar uma aliviada. E lá você sempre vai encontrar, além de tudo isso, aquele tratamento que só o povo mineiro tem, aquele tratamentozinho como se você estivesse em casa. Também um grande parceiro aqui do canal Mais Carandaí, do canal Cidades em Cena, a Jomap, que é uma empresa
barbacenense, que é líder regional em artigos para pecuária leiteira, né? Lá você vai encontrar todos os implementos voltados para a pecuária leiteira, e além de encontrar os melhores implementos, você também encontra uma assistência técnica 24 horas, 7 dias por semana, com profissionais extremamente capacitados para dar todo o suporte que você, homem do campo, precisa. Também temos que, a gente também tem uma hora que a gente precisa comer, né? E nessa hora eu tenho o suporte do Gastrobequê, restaurante lá da minha amiga Bel, do Alexandre, do Jean, da Cíntia, do Gustavo, toda a equipe lá do Gastro sempre faz a gente se sentir em casa, sem contar que a comida é aquela comida que tem o gosto de casa, né? Aquela comida gostosa para o seu dia a dia. E em breve a gente vai estar de volta aqui com o nosso Video Wall, né? Que é a TV aqui onde a gente exibe os nossos patrocinadores. E lá você vai poder, se você quer ter a sua marca exibida aqui no nosso Video Wall, entre em contato com a .br Comunicação através do @pbrcom23, manda um direct lá no Instagram que eles vão entrar em contato com vocês para tirar todas as suas dúvidas. E sem mais delongas, hoje, como estava anunciado, nós receberíamos, né, a jornalista e repórter da TV Integração, a Thaís Fulim. Ela, por motivos profissionais, não pôde estar aqui, mas em breve ela vai fazer a sua participação. Mas eu convoquei aí um nome de peso para poder estar, não substituindo, mas para poder segurar as pontas aí. Também uma presença de garbo e elegância no Um Papo a Mais. E hoje eu vou bater um papo a mais com uma pessoa fantástica, uma pessoa muito inteligente, né, que eu tenho o prazer de conviver já nos últimos 3 anos, mais ou menos. Professor Geraldo Faria. Professor Geraldo Faria, seja bem-vindo. Boa noite, Silvio. Boa noite, espectadores do Cidades em Cena. É um prazer, uma honra a gente manter um papo a mais aqui nesta noite e tentando levar a vocês o nosso ponto de vista, que é a legenda que a gente ficou conhecido através das nossas análises críticas via Rádio Sucesso, e como professor, 30 anos no Colégio Estadual, mais uns 20 na Escola Preparatória de Cadetes do Ar e o restante na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde me aposentei. E, enfim, estamos aí, mais um barbacenense a dividir com vocês uma linha de pensamento que é própria de nossa cidade. Um prazer enorme, viu, Silvio? Professor, o prazer é nosso. E o senhor, né, do alto da sua experiência aí, com certeza tem muita coisa para contar, e a gente nós vamos tentar buscar o máximo possível, mas já fica aqui o convite para o senhor retornar outras vezes, que com certeza não vai caber tudo nesse episódio, mas nós vamos estar trazendo o senhor outras vezes para mais histórias, mais experiências de vida aí, né, que o senhor tem muito para dividir com a gente. Professor Geraldo, vamos lá. O senhor é barbacenense. Sou barbacenense, nasci em setembro de 1945, logo após o final da Segunda Grande Guerra Mundial. Aqui me formei, fui aluno do Colégio Estadual, professor Soares Ferreira. Posteriormente, participei de cursos universitários mais variados dentro da área da educação, e com 60 anos eu resolvi entrar na seara jornalística, e para tanto eu disse que só estaria presente no jornalismo o dia que eu tivesse a devida credencial. E por 4 anos seguidos fomos a Conselheiro Lafayette na Unipac e nos formamos jornalistas. E como que foi como que foi essa experiência depois, assim, o senhor voltou à faculdade depois de já ter uma carreira acadêmica bem consolidada,
uma vida profissional também já consolidada. Como que foi essa volta pro banco da escola, assim, da posição de aluno, né? Foi uma satisfação, foi um prazer enorme. Nós, ao mudarmos o lugar no banco da escola, em vez de estar de frente para o professor, para os alunos, nós invertemos o processo. Acabamos ficando em frente aos professores. Foi uma experiência muito alegre, muito satisfeita. Por quê? Ao longo dos anos, a gente teve formação profissional para o exercício de magistério. Eu formei em letras, português e inglês, depois entrei na área de pedagogia, formei em pedagogia, inicialmente na especialização orientação educacional, depois em supervisão escolar e alguns outros cursos de supervisão, de especialização na área educacional. E quando nos aposentamos pela Universidade Federal de Juiz de Fora, eu achei que não tinha terminado ainda a minha trajetória. E aí fui para Lafayette me formar em jornalismo. E foi uma experiência magnífica. A alegria que eu tinha de sentar nos bancos escolares como aluno, você não imagina a satisfação. A gente se renova, a gente volta a ser jovem, participa daquelas atividades tão evidentes do mundo estudantil. Isso foi muito bom. Rejuvenesceu a nossa vida e, portanto, eu me senti muito à vontade enquanto aluno do curso de jornalismo em Lafayette. Professor, vamos fazer um retorno aqui aos primeiros anos, né? O senhor nascido em Barbacena, como que o senhor vai para o caminho do magistério? Como que o senhor segue por esse caminho? A ideia foi mais ou menos essa. Vamos dizer, na vivência enquanto aluno, nós tivemos professores ilustres de Barbacena. O colégio estadual era um colégio que gerava na gente uma expectativa profissional muito grande. Meus colegas de turma, uns enveredaram por engenharia, outros por medicina, outros por advocacia. E o entusiasmo que aqueles professores nos passaram foi tão grande que a gente achou que podia também contribuir na área de magistério. E eu me recordo muito bem que, a convite de um diretor do Colégio Estadual, que tinha sido nosso professor Fernando Vitor de Lima Costa, eu fui convidado a continuar no espaço Colégio Estadual como professor, logo em seguida da minha formação no chamado curso clássico. E aí eu ingressei no magistério para lecionar educação moral e cívica e para que a gente continuasse, depois do convite, a participar do processo magistério, o que aconteceu? No estado de Minas Gerais, para o exercício profissional de magistério, até mesmo como contratado, a gente tinha que se submeter a um exame de, vamos dizer assim, capacitação, e esse exame nós fizemos em Belo Horizonte, no Colégio Estadual Central, fomos aprovados como professor para contrato junto ao governo do estado de Minas Gerais e ficamos aos 30 anos como professor do Colégio Estadual. Posteriormente, o entusiasmo nos levou a participar de um concurso junto ao Ministério da Aeronáutica para ser professor da Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Logramos êxito nesse concurso, fomos admitidos como professor da Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, atuamos uns 20 anos, mais ou menos, e com um interregno que teve das atividades da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que por um tempo paralisou o seu curso, a Universidade Federal de Juiz de Fora nos solicitou. Então, nós fomos passados do Ministério da Aeronáutica para o Ministério da Educação. E na Universidade Federal de Juiz de Fora, eu assumi o posto lá de supervisor pedagógico do Colégio Técnico Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora. Por lá permaneci poucos anos depois, porque estava faltando poucos anos para aposentar, permaneci por 2 anos e me aposentei
lá na Universidade Federal do Juiz de Fora. Minha trajetória é essa. Aqui em Barbacena atuei em diversos colégios particulares, com muita honra, com muito prazer. Fui do Colégio Salesiano, pré-vestibulares, várias escolas particulares me convidavam e eu, já que era a minha seara, fui para esse estabelecimento. E, graças a Deus, parece que eu tenho um feedback muito bom. Ao encontrar, hoje mesmo, na academia onde a gente faz aqui os nossos treinamentos, encontrei com um ex-aluno que fez questão de se identificar, dizendo que foi nosso aluno no Colégio Estadual. Isso nos honra muito, ser lembrado como referência de magistério. E, assim, toda essa trajetória do senhor, assim, que o senhor teve dentro da educação, hoje, tipo assim, capacita o senhor para para ter um panorama, né, uma visão crítica de como a educação do país hoje. Como que o senhor vê, assim, a mudança daqueles tempos para os tempos atuais? Eu gostaria de lembrar também que, mesmo no jornalismo, já que você está tocando a tecla, mesmo no jornalismo, se a gente for relembrar, eu comecei no jornalismo ou na comunicação com 14 anos. Fui convidado para participar de um programa que existia na Rádio Correio da Serra, chamado o Programa do Estudante. E como eu já tinha uma atividade falante lá no Colégio Estadual, os profissionais da emissora me convidaram e eu fui participar, e daí eu fiquei no rádio muitos anos sem ter, claro, a profissionalização, o comprovante de formação. Por isso que só aos 60 anos eu resolvi me formar para ser jornalista de fato e participar no momento. Porque eu fazia rádio, mas rádio sem necessidade da diplomação acadêmica. Naquele tempo não existia faculdade de jornalismo. Tanto assim que, se eu quisesse, eu poderia ter o registro de radialista, porque desde os 14 anos eu já atuava em comunicação. E como que foi, assim, o ingresso do senhor no mundo da comunicação? Como eu falei, eu tinha uma atuação enquanto comunicador, enquanto precisavam, por exemplo, no Colégio Estadual, de uma apresentação, alguém que fizesse uma espécie de introdução a uma formatura, me convidavam, talvez pela minha voz ou pelo meu desempenho. Então, o que aconteceu? A Rádio Correio da Serra me chamou para ser participante do programa do estudante. Ao longo do processo, como é muito dinâmico em rádio, mudaram lá as direções, me colocaram depois na direção do próprio programa do estudante. Daí a pouco eu já tinha participação no meio artístico, com programas musicais e assim por diante. Posteriormente, eu assumi o departamento de esportes da Rádio Correio da Serra, fizemos uma montagem de uma equipe excepcional, foi a primeira equipe de interior a transmitir a Libertadores da América, no Mineirão, com Peñarol e Cruzeiro, e nós éramos o diretor de esportes da Rádio Correio da Serra. Eu era apenas um comentarista esportivo, entre as várias funções de rádio, eu era comentarista esportivo, e por aí eu fui adiantando, até chegou um determinado momento que o magistério me fez assumir só o magistério. Aí eu distanciei um tanto das comunicações radiofônicas, embora a comunicação se fazia sempre presente em contorno. Posteriormente, até as atividades sociais, eu acabei sendo um comunicador, por exemplo, em um Rotary, do qual eu fiz parte como companheiro por vários anos. Eu era responsável pela condução de trabalhos das assembleias rotárias em Minas e no Espírito Santo. Me convocavam e eu fui para as diversas cidades onde aconteciam essas conferências rotárias e assembleias, como protocolo e apresentador de todas essas conferências. E daí essa afinidade foi crescendo e chegamos até lá. E é exatamente essa a ideia de meu currículo, que não interessa muito para o público mesmo, mas... Não, interessa sim, porque é história, né? Exato. E a parte de comunicação agora, outro dia até o
O Ricardo Salim, do Barbacena Online, me classificou como analista político de Barbacena, porque durante muitos anos eu tive essa função na Rádio Sucesso FM, onde eu fazia uma análise do momento político. É preciso que a população, nós aqui do interior, tenhamos consciência de que nós também entendemos de política. Nós não temos que ficar seguindo a linha de pensamento jornalística que o Brasil quer nos colocar, principalmente alguns segmentos da comunicação brasileira querem nos passar uma verdade que, na realidade, são fake news, que nós não temos que engolir. Então, nós temos que ter a nossa própria opinião. É justamente isso, esse é justamente o ponto que eu quero entrar com o senhor agora. Porque, assim, a gente não precisa voltar muito tempo, a gente não precisa voltar muito no tempo para poder pegar essa linha de pensamento. Até 10 anos atrás, né, vamos colocar 10 anos atrás, redes sociais era uma coisa que não tinha a força que tem hoje. E existia uma separação entre os meios de comunicação, né? Você tinha o rádio e a TV muito fortes e você tinha a internet como uma forma secundária de obtenção de informação, né? Hoje, a internet, pode-se dizer, eu acredito assim, que está o rádio e a internet em primeiro lugar e a TV em segundo, passou a se tornar a forma assim, secundária de informação. Então, assim, o senhor acha que essa questão toda de fake news, o que é fake news, isso é fake, vem de uma possível ciúme da televisão, porque até pouco tempo ela ditava o comportamento da sociedade. O senhor acha que é um pouco disso, assim? Ô Silvio, acontece o seguinte, a vida da gente é muito de evolução. Hoje, você imagina um país, uma notícia do tempo da Inconfidência Mineira, se vinha de Portugal, levava 3 anos a chegar no Brasil, porque vinha por navio, informação escrita, necessitando de interpretação e assim por diante. O que aconteceu? É que a nossa imprensa, ela já foi, como você disse, assim, em décadas passadas, muito forte, a imprensa escrita principalmente. Você já ouviu falar do Correio da Manhã, do Globo, Folha, etc. Muitos desses jornais eram, por referência ou por excelência, aquele veículo de comunicação que informava realmente ao povo brasileiro, fazia a cabeça do povo brasileiro, fazia a interpretação própria do povo brasileiro. Com o advento das revistas, quem nunca ouviu falar da Veja? A Veja chegou a ter milhões de assinantes, porque era uma revista que trazia semanalmente assuntos da semana que você não tinha acesso normalmente, e a revista produzia aquilo. Os fatos eram tão verdadeiros que você esperava no fim de semana a revista Veja lançar suas manchetes para que a gente pudesse se posicionar referente tanto à nossa cidade, quanto ao estado, quanto ao país e até internacionalmente. Com a televisão, foi a mesma coisa. A televisão passou a ser um produto que entrou em todas as casas, teve um poder aquisitivo que possibilitou ter esse elo de comunicação, porque me recordo bem quando criança, gente que é de classe média, no primeiro nível, a gente ia assistir televisão na casa do vizinho, que tinha poder aquisitivo e podia. Então, quantos jogos eu acompanhei, futebol, que a gente gostava muito, na casa do vizinho, porque não tinha televisão na minha casa, então eu tinha que ir para o vizinho. E vocês que são mais antigos, eu sou da década de 40, tenho 79 anos, é preciso lembrar que a gente
tinha na televisão um entretenimento diferente. E a televisão ganhou muita força ao longo desses anos, porque é um entretenimento que segura a família dentro de casa, no fim de semana principalmente, no final do domingo, todo mundo queria ver as notícias que mais pontearam a vida do brasileiro. E como ela tem um ganho nacional, você ficava informado de norte a sul, de leste a oeste das coisas do Brasil. Então ela ganhou uma força enorme. Claro que com jornalistas muito sérios, credenciados e que, principalmente, é bom a gente falar na linguagem moderna, não eram censuráveis. Eram jornalistas que comentavam fatos, não narrativas. Eram independentes, não precisavam da cobertura financeira de patrocinadores. E o governo é o principal financiador dessas emissoras. E, com certeza, a emissora, para continuar recebendo as benesses financeiras desses veículos, desses principais geradores de fato, faz o jogo deles, fala a língua deles, interpreta como eles querem interpretar. Daí a descredibilidade que aconteceu com a TV. A TV hoje ela foi superada pelas redes sociais, porque você prefere a sua informação, a informação talvez do seu vizinho, que fotografou o fato, que viu o fato, que acompanhou uma prisão irregular, um desfecho de um juiz que foi injusto, porque tem a câmerazinha. Hoje todo mundo se acha repórter, todo mundo se acha comunicador. E é bom que isso aconteça, porque é assim que a gente acaba tendo uma visão geral. E eu acredito que as televisões brasileiras, se for continuar nesse processo de submeter a sua linha editorial ao patrocinador, essa televisão vai acabar sendo descredenciada. Nós vamos ficar só com as redes sociais. O que acontece é que a rede social permite que alguém nela participa, seja portador de verdade, seja uma pessoa ética, como participa também o idiota, né? O vagabundo, o que quer levar vantagem. Desinformação. Daí o aparecimento de uma expressão que nós brasileiros nem conhecíamos, que é o fake news, que é a notícia falsa. Eu tenho, assim, antigamente, né? Nossa, assim, eu acho que eu sou da geração analógica, né? Eu costumo brincar que eu sou analógico. A televisão era o objeto sensor da informação que chegaria até nós. Porque, assim, dá um exemplo para você que está em casa. Eu gosto muito de aviação. Certo. Gosto. Incentivado pelo meu pai, pelo meu irmão. E a aviação é um assunto bem interessante. A gente só tinha acesso as coisas sobre a aviação quando acontecia, infelizmente, uma tragédia, um acidente. E hoje não. Hoje, através do YouTube, você tem dezenas de canais sobre aviação. E isso acontece com qualquer assunto, né? Isso é uma transformação positiva, porque antes você tinha um objeto sensor, que era a televisão, que iria escolher aquela informação que você ia receber. Hoje não, hoje você que é o sensor, hoje você que vai buscar, a gente, né, que vai buscar a informação. Igual o senhor falou, né? Tem muitos, nós temos aqui em Barbacena, nós temos um veículo chamado Flagrante BQ, que realmente ele dá a informação praticamente na hora que aconteceu. Então, isso é uma coisa boa, né? Que veio com o advento da tecnologia, o advento da internet. Mas, professor, o rádio, ele surgiu, não se sabe, eu não tenho a informação agora de quando, mas ele sobreviveu à televisão, está sobrevivendo à internet.
Até onde o rádio o vai? rádio é insubstituível. Por quê? Ele não precisa de tecnologia moderna. É a comunicação que você pode continuar com seus afazeres domésticos, trabalhistas, e o rádio está ali te informando, colocando você com mais lazer. Você pode ver que, embora tenhamos muitos meios de comunicação, o rádio é insubstituível. Vai ser difícil você, porque na hora que a dona de casa está fazendo almoço, ela está com o seu radinho ligado. Mesmo que você não esteja ligado, a sua, vamos dizer assim, diarista, a sua faxineira, a sua Está com o radinho está com o radinho ligado e você está ligado. Por que você conhece música e você vê lá os seus netos pequenininhos já sabendo cantarolar a música? Porque ouviu no rádio. O rádio é a força de comunicação mais expressiva que a gente tem. Certo? Se você souber dominar o rádio, igual hoje acontece em Barbacena. Se você quer saber das coisas que acontecem em Barbacena, por quê? As TVs que cobrem Barbacena, tipo Globo, a TV Integração, o SBT e tal, cobrem só alguns fatos. Eu me recordo que a gente criticava muito a Globo, que só conheciam Barbacena na hora que tivesse um fato negativo. Político. Não existia Barbacena no mapa de Juiz de Fora. O que aconteceu? Que ao longo do tempo a gente o rádio de Barbacena passou a ter influência, vamos assim, notória, certo? Estadual. Né? Exato. E aí a comunicação permitiu ao povo de Barbacena ter uma formação, uma consciência política, uma consciência social, uma consciência de cidadão muito maior do que a própria televisão nos passava. Eu sempre fui um crítico, por exemplo, eu não aceito essa situação de a nossa televisão, geradora de entretenimento para Barbacena, não passar os jogos de Cruzeiro e Atlético. Eu já tive decisão de Atlético e América e a TV da nossa região estava transmitindo Bom Sucesso e Madureira. E Barbacena não está. Eu acho que tecnicamente deveria ter até, por deputado ou por vereador, um projeto de lei dizendo que, mesmo que tenha contrato entre clubes e televisão, que Barbacena ficasse fora disso. Eu acho que, tecnicamente, eu não estou criticando o Juiz de Fora, quer assistir o jogo do Botafogo, quer assistir o jogo do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, pode assistir, mas deixa Barbacena continuar a ser mineira, falar S, não X, para que a gente possa continuar torcendo para o Cruzeiro e o Atlético se preparem, porque eles vão perdendo ao longo do tempo torcida aqui do interior, porque os jogos não são transmitidos para cá. Então é preciso criar uma legislação e, tecnicamente, eu acho que há como separar a transmissão que vem de Belo Horizonte para Juiz de Fora não quer assistir o jogo do Atlético ou o jogo do Cruzeiro, não passa, certo? Passa o jogo do Rio, mas Barbacena quer assistir o jogo de Belo Horizonte. Não, e até é igual assim, se hoje nós já conseguimos fazer uma transmissão ao vivo como essa, de dentro de casa, não é possível que não consiga fazer essa exato, tá. separação. Agora, a justificativa que a Globo dava é que, comercialmente, Barbacena não contribui muito na propaganda. Mas hoje, os grandes grupos comerciais, eles são tão comuns a Barbacena quanto a Juiz de Fora. Quer dizer, o patrocínio que um supermercado de Juiz de Fora faz na TV Integração é o mesmo estabelecimento que está em Barbacena. E nós temos em Barbacena uma empresa muito forte, que é a Rivelli, exato, que pode custear essa transmissão, se for o caso. Então, a ideia é mais ou menos essa. Eu acho que, vamos voltar à sua questão. O rádio em Barbacena é essencial. O rádio é, por excelência, aquele comunicador que chega. Você, na hora que tem o jornalismo, e ele estrategicamente é colocado no horário de almoço, é a hora que o pai ou a mãe está buscando o menino na escola. Que todo mundo para. Todo mundo para e liga o rádio para saber o que está passando em Barbacena. E o resultado disso a gente vê nitidamente dessa consciência do povo de Barbacena. Você viu o resultado do processo eleitoral de Barbacena, a Prefeitura Municipal de Barbacena. O Carlos Du chegou lá exatamente porque soube se comunicar com o povo de Barbacena. Eu agora, assim, já que o
o Ricardo Salim colocou o senhor, né, na posição de analista político. E o senhor o faz com bastante maestria. Vamos tentar fazer uma análise aqui desse fenômeno chamado Carlos Du. Que a pessoa pode não ter votado nele, pode não gostar dele, mas não há como não negar que ele é um fenômeno. Eu pude analisar o primeiro mandato dele de fora. Né? Eu convivo em Barbacena há 40... A minha vida inteira, eu tenho 42 anos, então tem 42 anos que eu frequento Barbacena. E eu tenho assim, uma visão que talvez o senhor vá poder concordar ou não com ela, mas a visão que eu tinha é o seguinte: os antigos políticos de Barbacena, né? Barbacena é uma cidade que possui uma tradição militar, acadêmica e inegavelmente política, né? Nós temos ainda, né, políticos em Barbacena de atuação nacional, né? E durante muito tempo Barbacena viveu naquela dicotomia política entre duas famílias, e que tenho a visão que hoje eu vejo que eu tinha era a seguinte: que essas famílias, esses grupos políticos, né, eles trabalhavam muito na região central da cidade e deixava a região periférica da cidade. Aqui eu não estou falando periférica de uma forma pejorativa, mas sim, deixava os bairros mais afastados da cidade meio que de lado. E eu vejo que o Carlos Du, quando ele assumiu, quando a gente falar aqui Carlos Du, a gente está falando a equipe toda a qual ele comanda. Eu vejo que o grande trunfo do Carlos Du foi o seguinte: foi trabalhar, fazer o inverso que esses grupos faziam, trabalhar de fora para dentro e trazer de volta as grandes festas da cidade com a pompa que sempre teve. O senhor concorda com essa posição? É por aí, o Silvio. A realidade é o seguinte: ao longo dos anos, como eu disse, os meios de comunicação que não nos atingiram. Eu sou de uma geração que torcia por time do Rio, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, porque as emissoras de Belo Horizonte não nos atingiam. Itatiaia, Inconfidência, Guarani, as principais emissoras de Belo Horizonte não conseguiam chegar via rádio a Barbacena. Então as comunicações ficaram por muito tempo distantes das... Os nossos políticos de Barbacena tinham uma facilidade de, como se disse, de tradição militar, tradição de serviço público doado pelo Estado, paternalismo. Então, todas as famílias tinham alguém dependente de uma indicação, de um patrocínio, de um apadrinhamento, de uma indicação, de uma nomeação desses dois grupos tradicionais da política de Barbacena. Isso foi desgastando a população e a comunicação foi conscientizando as novas gerações de que não estava sendo levado a lugar nenhum. Muito pelo contrário, quando começaram essas emissoras de televisão a mostrar Minas, a mostrar o Brasil, Barbacena ficou perdida ao longo da história. Historicamente, Juiz de Fora pertenceu a Barbacena. E olha Juiz de Fora como está e olha Barbacena como está. Daí isso já é uma avaliação que você faz e o menino não é burro, o menino está estudando, está se formando, está se capacitando. Ele foi tendo essa formação. Ao longo da história, como eu disse outro dia, o eleitor de Barbacena não vota mais com a indicação do pai e do avô. É muito tradicional, não era um crime, não, até era uma formação, quase que uma gratidão do avô, pedir voto para o seu padrinho, ou padrinho para o seu filho, para o seu neto, porque era ali que ele tinha uma possibilidade de vida econômica, social e política. O que aconteceu? Esse povo foi se decepcionando com essa estrutura repetitiva de ou um ou outro, e Barbacena na mesmice.
Não se criou aqui nenhuma empresa de grande porte, nenhuma indústria capaz de absorver. A maioria das famílias com as quais eu convivo, da minha geração, diz que não há espaço profissional para os nossos filhos. Eles estão tendo que ir embora. Eu tenho um filho que é médico em Belo Horizonte, a outra filha que trabalha em atividade comercial em Barbacena, mas o restante, quem tem muitos filhos, sabe que você chega em Belo Horizonte. É sair. Exato. Formar e sair de Barbacena. Então, nós não tínhamos visto ambiente de futuro para Barbacena, não se tinha projeção. Mas isso foi entrando ao longo dos anos, historicamente, na cabeça do barbacenense, até chegar um momento que o Carlos Du era uma liderança religiosa importantíssima na primeira eleição. Os jovens que o acompanhavam no Encontro dos Jovens com Cristo, EGC, depois Casais com Cristo, viram no Carlos Du um líder capaz de mudar esse estado de coisa. Assim como tinha acontecido com uma terceira opção. Entre as duas famílias já tinha surgido anteriormente uma terceira opção, que foi no tempo de Célio Mazzoni, de Lídio Nusca. 2 momentos em que o Lídio Nusca ascendeu à prefeitura de Barbacena por variar das opções de um ou outro, e chegou lá. Posteriormente, com a liderança de ascensão de Hélio Costa, o Hélio projetou ou deu espaço para uma terceira opção, porque quem sabe que agora nós vamos ter outra opção. Aí surgiu o Célio Mazzoni, que foi o prefeito com o qual eu atuei como secretário de Educação por 4 anos, por minha honra e satisfação, e conseguimos fazer um bom trabalho na Secretaria de Educação de Barbacena. E com isso, provou-se que pode ter uma outra opção. Como voltou a vaca fria de um e outro lado chegaram ao poder, o Carlos Du foi a opção que a nova geração de barbacenenses pôde acreditar que existe uma terceira opção. Aí ele foi eleito na primeira vez com essa credibilidade. E o trabalho dos jovens naquela eleição foi fantástico. Eles fizeram um trabalho, como se diz assim, de surdina, via internet, via celular, via presencial, via, vamos dizer assim, até religiosa. E ele pôde ter aquela expressão. A segunda vez, tranquilo. A sua maneira de provar que Barbacena é administrável, que Barbacena pode sonhar com coisas boas. E ele provou isso, não só da administração de obras públicas, como próprios eventos que foram excepcionais. Barbacena passou a ser um lugar excepcional para se viver e deu à população aquilo que nós sempre sonhamos, uma situação de tranquilidade, embora tenha sofrido, porque ele pegou um período de pandemia, pegou um período difícil de administrar e conseguiu administrar, certo? Está aí, né? Está aí, provou. E eu acho que o eleitor de Barbacena provou que tem consciência política. Votou de uma maneira esmagadora porque foi 91,79%. Nunca houve um índice desse em Barbacena e foi o primeiro prefeito reeleito após o primeiro mandato. Eu ia falar isso agora, porque é interessante que mesmo ficar no jogo de uma família ou outra, nunca houve uma sucessão de mandato e ele conseguiu fazer isso. Com mérito próprio. Ninguém tira isso. Foi com toda certeza. Então, exatamente. Não tem muita explicação, não. É conscientização política. Certo? Ninguém vai ser mais enganado, engodado em Barbacena, não. A gente sabe o que é. Professor, assim, igual, por exemplo, né, nós tivemos, igual o senhor acabou de... Né, dados incontestáveis, a vitória. Para mim, para mim, um candidato que passa de 90%, ele teve unanimidade dos votos. Com certeza. Porque... Os outros foram votos cativos. Não tem o que discutir, não tem assim, o que questionar. Ele teve unanimidade na urna e fato. E o senhor acha assim, que ele elevou a linha de corte, o ponto, como se diz, ele conseguiu colocar o ponto de corte lá em cima para quem vai substituí-lo no futuro, porque agora ele vai ter que deixar a prefeitura em 2028, porque ele não pode se reeleger mais.
Mas assim, o senhor acha que o provável sucessor dele vai pegar um padrão muito alto a ser mantido? Com certeza, vai ser difícil manter esse padrão, mesmo porque a gente não sabe se ele vai completar o mandato. Há uma expectativa de que daqui a 2 anos ele saia para deputado estadual. Ele falou que não, mas eu acho vamos esperar. A própria demonstração de credibilidade que ele conquistou ao longo de sua trajetória enquanto administrador o credenciou a ser representante de Barbacena em alto escalão, em níveis mais elevados que a própria prefeitura. Agora, precisa saber quem vai construir, vamos dizer assim, essa imagem, porque não é fácil ter esse patamar que o Carlos Du conseguiu. Não vai ser fácil. O sujeito vai ter que demonstrar muita competência, saber realmente mandar um recado para o povo se convencer a coisa. E não vai ser o tradicionalismo, não. Tem que ser com a juventude, com o ineditismo, com a competência, com a qualificação que o Carlos Du imprimiu à sua gestão. Não é para qualquer um, não. Vai ter difícil o sucessor de Carlos Du vender essa imagem. Vai ter que obter muita credibilidade. Não é fácil em Barbacena, não, porque o povo provou que não engole sapo, mas não. Vai ter que provar que é competente. Porque agora eu falo assim, porque assim, ele sempre vai ser referência em tudo. Na gestão pública, nas festas, porque igual, por exemplo, nós temos o Sonho de Natal. O Sonho de Natal é um sucesso absoluto, inquestionável, né? E o sucessor, eu tenho repetir esse sucesso. Eu tenho que, no mínimo, manter o que tem, né? Silvio, uma coisa que eu preciso também acrescentar à conscientização do povo no que se refere à festa. Você sabe que eu, por exemplo, já tive oportunidade de ver festas geradas ou administradas pela prefeitura em vários lugares. Por exemplo, o Natal Luz de Gramado. Eu já fui 2 vezes a Gramado participar do Natal Luz com a minha família, etc. O que acontece? Em Gramado, a produção lá não é feita pela prefeitura, é feita pelo comércio. Ele se agigantou de tal forma que ele mantém a coisa. E lá, em Gramado, tudo é pago. Aquele desfile que a gente viu aqui lindo na rua, em Gramado paga. Você, para sentar na arquibancada para assistir o desfile, você paga ingresso. Os espetáculos que o Carlos Du produziu ali no Jardim, em Gramado, todas as casas onde existem esses espetáculos, o ingresso é pago e não é barato, não. Sim. Tem uma apresentação no lago lá de Gramado que custa um dinheiro respeitável. É luxuosa, é bonita, são tenores, cantores clássicos, tal, apresentação com muita luminosidade, muito fogo, mas tudo é pago. Aqui em Barbacena foi tudo de graça. Não existe isso. O que for suceder o Carlos Du vai ter de fazer uma ginástica muito grande. A própria exposição, que muitos prefeitos anteriores, na hora dos comícios de palanque, diziam que ia voltar a exposição a ser gratuita, ninguém garantiu essa gratuidade, não. Na hora que chegava ao poder, cobrava. O Carlos Du faz a exposição de graça. De graça. Certo? Então, a ideia é mais ou menos essa. Você pegou na treca muito, vamos dizer assim, incidente do futuro de Barbacena. Para ser candidato a prefeito de Barbacena, você vai ter que ter um belo currículo e vai ter que construir uma excelente imagem, porque senão o povo não vai aceitá-lo, não vai credenciá-lo a chegar ao posto maior da administração municipal. Professor, e assim, vamos focar... continuar na questão do sonho de Natal. Igual o senhor ressaltou, foi uma programação extensa. Esse ano nós tivemos aí a Casa do Papai Noel lá no Pontilhão, tivemos também a pista de patinação no gelo em Barbacena. Acho que foi a primeira vez que teve isso. E assim,
E como que o senhor vê o impacto do sonho de Natal para a economia local, para a nossa economia local? O que a gente assistiu nas ruas foi o seguinte, que uma coisa puxa a outra. Você, para fazer Natal, você precisa de Papai Noel, luzes e o que aconteceu foi um fenômeno que eu senti no comércio de Barbacena. Eu sou daquele tempo que a gente chegava na véspera de Natal, você ia para Juiz de Fora ou a Belo Horizonte para fazer as suas compras de Natal. Sim, eu sou... E agora, isso não aconteceu. O dia inteiro, as ruas do comércio de Barbacena estavam cheias, lotadas, as lojas todas. O comerciante, eu acho que cabe ao CDL dar um testemunho do que a rentabilidade do comércio de Barbacena foi durante esse Natal. Por quê? Porque teve a atração, certo? Papai Noel chegou ao vivo, chegava, me recordo do Getúlio, ali da loja, trazendo o Papai Noel no aeroporto. Era o único que fazia essa promoção que era independente da prefeitura. Agora não, foi uma promoção fantástica. Vocês imaginam toda essa criançada que vinha para a rua à noite, ou mesmo de dia, a partir das 14 horas, assistir espetáculo. Que imagem, que lúdico. A gente, na nossa infância, qualquer meia dúzia de lâmpadas já nos encantava. Você imagina a Barbacena como é que ficou. Essa criançada toda, certo? Viu? No dia que abriram ali o sonho de Natal, quando se falou em Carlos Du, foi uma maior coisa. Eu moro num prédio que é em frente à praça. Nós moramos, assistindo aquele aplauso unânime, fantástico do povo de Barbacena. O Carlos Du, depois da eleição, ele teve a consagração pública de aplauso em Barra. E assim, nós, né, moramos literalmente na rua do evento, né? Aqui na rua 15 de novembro. E, assim, acho que uma coisa maravilhosa, não sei se o senhor provavelmente deve ter presenciado o dia que as luzes foram acesas. Exato, foi aquele impacto na população de Barbacena, aquele aplauso geral quando se anunciou que ele estava ali no carro de entrada do desfile. Foi uma consagração inédita que eu nunca vi em Barbacena. Porque lá de cima do prédio onde eu moro, a gente sempre, durante o carnaval, durante os festejos que acontecem na Praça dos Andrada, a gente vê a concentração de povo. Mas nunca teve uma concentração dessa. Lá não tinham aquelas barricadas, aquele negócio de divisão do povo. O povo estava ali junto. Eu nunca vi tanta gente. E as crianças num delírio total, numa satisfação. E nós também, né? Principalmente, nós tivemos tudo que a gente sonhou enquanto criança e agora tendo como septuagenário. E assim, é impressionante, né? Ver como que uma ocasião ela consegue unir a população, né? Você pode ver, nós tivemos aí o Natal, ele foi do dia 13 de dezembro ao dia 24, foram aí praticamente 15 dias, e de uma programação intensa, e tudo, não se ouviu falar em confusão, não se ouviu falar em briga. Parece que, assim, que o espírito natalino mesmo tomou conta, né? Exatamente. Eu acho que houve as bênçãos de Deus por ter prestigiado o nascimento de seu filho Jesus em 25 de dezembro. A ideia foi mais ou menos essa. Graças a Deus, até São Pedro parece que tem um acordo com Carlos Du. Chovia de dia, chovia, não vai ter mais chuva, e tinha. Só 2 dias. A estrela dele brilhava, né? Então ele tem um aval lá de cima, inclusive, porque até o clima contribuiu. Normalmente as vésperas de Natal em Barbacena é muito comum chuva atrapalhar qualquer movimento noturno, e ele teve, durante a programação, a oportunidade de fazer os eventos. Apenas 1-2 dias é que teve chuvas torrenciais que impediram a continuidade do show, mas logo foi restabelecido e foi realmente uma coisa fantástica. Barbacena entrou, vamos dizer assim,
no repertório nacional dos grandes eventos do país. E não é só isso, não. Ele teve a oportunidade agora, no final dos eventos, já divulgar a programação da exposição agropecuária, com grandes nomes. As minhas sobrinhas, né? Minhas netas que moram fora, já falaram que pode guardar lá o lugar que estarão aqui na exposição. Por isso, ele tem esse aval da população de Barbacena. Em termos de festa, está muito bem. Claro que ele vai ter que responder a alguns momentos, porque, na realidade, reclama-se muito sobre saúde em Barbacena, mas é uma questão nacional, né? Saúde não é só privilégio de Barbacena ter os seus gargalos. Tem. Pontilhão ele já começou a fazer obras para ver se diminui, se suaviza o impacto. A chuva no Pontilhão é um caso que é de difícil resolução, uma vez que a formação geológica do Pontilhão, recebendo água de bairros mais altos, acaba fazendo aquela perturbação que não vai ser fácil de corrigir, não. É preciso caminhões de dinheiro para um dia se resolver aquele problema. Mesmo porque nunca tem como se prever o volume de chuva das chuvas que vão vir. É um problema técnico que vai exigir muito recurso financeiro e não é a prefeitura que tem cofre suficiente para bancar uma obra gigantesca como o Pontilhão exige. Professor, o senhor, né, dos altos aí dos seus 79 anos, o senhor acompanhou um período considerável aí da história de Barbacena, não apenas politicamente, mas do desenvolvimento da cidade mesmo, lá na década de 40, né? Ali, vamos colocar na década de 50, porque na década de 40 o senhor estava nascendo, né? Aliás, o senhor é de 45, assim como o meu pai. Meu pai é de 3 de novembro de 45. E o Cristóvão também, se não me engano, é de 31 de outubro. Né? Todos, né, vão completar mais os seus serão octogenários, né? O senhor acompanhou, pôde ver ser uma testemunha ocular do desenvolvimento, né, de Barbacena nesse último meio, praticamente quase uns 8 décadas, as últimas 8 décadas. Como que o senhor viu quais que foram, assim, se o senhor pudesse pontuar as principais mudanças que o senhor viu, acompanhou, né, nessas 8 décadas, quais seriam elas? O problema é que Barbacena ficou muito dependente politicamente dos chamados políticos tradicionais. Esses políticos tradicionais nunca tiveram, eu acompanhei os grandes lideranças de Barbacena e eles eram taxativos. Nós não vamos trazer Barbacena, que é uma cidade de interior, acostumado com valores diferenciados de cidades industrializadas, trazer para Barbacena grandes complexos industriais, porque vai perturbar a própria vida cultural de Barbacena, que é ligada a uma estrutura antiga. É preciso lembrar que Barbacena é chamada terra de governadores. Nós tivemos 4 governadores oriundos de Barbacena. É a cidade de Minas Gerais que mais deu nomes para a governança do Estado. De cor assim, Crispim Jacques Biasforte, Francisco Biasforte, Antônio Carlos Andrada e outros que se repetiram várias vezes. E, então, são muitos governadores. Ao longo da história, cada um com um tempo justificado na época por questões históricas do Brasil, mas, enfim, a ideia é essa, uma evolução que foi de acordo com o interesse dos mandatários políticos. Nós podíamos ter crescido por um lado econômico, não crescemos para uma preservação eleitoral da cidade. Aquilo que pôde crescer, cresceu.
A vinda da Escola Preparatória de Cadetes do Ar deu a Barbacena um respaldo tanto econômico como cultural. É preciso lembrar que antes disso, no início, já não é o meu tempo, mas antes, um pouquinho do meu tempo, Barbacena era chamada Atenas Mineira, dada a grandiosidade cultural de quem morava em Barbacena. Né? A gente tem Padre Mestre Correia, o príncipe dos poetas mineiros, nós temos Honório Ramon e outros tantos que são expoentes da literatura e da cultura de Barbacena. Nós tivemos músicos famosos, o Vale, que é um violonista internacionalmente reconhecido. Nós tivemos... os nomes são muito grandes ao longo da história. Barbacena é uma cidade culturalmente expressiva. Barbacena foi sede da Revolução Liberal, então é muito importante. Barbacena já teve na eminência de ser a capital do Estado. Quando se resolveu ser Belo Horizonte, Barbacena estava na listagem inicial de possibilidade. Como a gente aqui não tem um abastecimento de rios, e, enfim, e uma as estrutura, ruas também, ficou descartado. Mas o que acontece é que faltou exatamente esse impulso econômico que a gente sonhava para Barbacena para dar oportunidade aos nossos filhos, aos nossos netos. Por isso é que a gente tem que mudar vamos dizer, a visão de Barbacena nesses termos. Por isso que é uma cidade nova. Você vê hoje que, apesar de tudo isso, nós não perdemos coisa. A Escola Preparatória de Cadetes do Ar é a escola primeira do Brasil no IDEB, no Instituto de Desenvolvimento do Ensino Básico no Brasil. Primeiro lugar do Brasil. Sem certo? contar que é uma referência nacional. Então, nós nos orgulhamos muito e nos honramos muito de ter sido professor daquela instituição por muitos anos. Além de ser uma escola de excelência, é também um prédio que dá uma beleza para a cidade. Com certeza. Ali foi o colégio inicial, o colégio Arnaldo, colégio que, vamos dizer assim, foi base de muitas instituições escolares até chegar à EPICAR. O Colégio Estadual mesmo já teve sua estrutura arquitetônica lá na EPICAR de Barbacena. E hoje ela é uma escola que nos orgulha. Então, nós não podemos esquecer que, paralela a todos esses fatos de Barbacena, a gente tem a melhor escola do Brasil. Não é fácil, num país como esse, né, você saber disso, que a avaliação feita em termos de língua portuguesa e matemática, a Escola Preparatória de Cadetes do Ar saiu na frente do Brasil inteiro. Isso é um fato que a gente não pode esquecer. Pouco registro se faz, a pessoa não liga para esse fato, mas é exatamente isso. O Colégio Estadual, no meu tempo, que a gente era aluno lá, e eu me reporto aqui aos meus colegas de época, a gente não conhecia o chamado curso preparatório vestibular. Não existia pré-vestibular em Barbacena, porque a gente saía do Colégio Estadual, fazia o vestibular nas universidades, que eram poucas, e passava. Por causa do nível. Por causa do nível, né? Pela do qualidade do ensino, certo? Quem teve professores como Jonas Tássio, como professor Vasconcelos, Duque Estrada, enfim, uma série de professores, Fernando Vitor na história, muitos, eu poderia alinhar uma série de professores que nos deram uma formação excelente e a gente pôde conquistar sucesso à custa dessa formação. E o professor, e assim, o senhor fala, né, Barbacena é realmente assim, um berço, uma cidade de referência em vários aspectos, né? Cultural, né? Nós temos aqui nós temos um grupo de teatro muito famoso que é o Ponto de Partida, nós temos também a Bituca, que é a escola de Universidade de Música Popular do Milton Nascimento, em parceria com o Ponto de Partida. Nós temos também a Rotunda, o Coral Brilhante, que inclusive nos convidaram e nós fomos com muito prazer lá durante as festividades de Natal. O Elas por Elas promoveu uma noitada ali no seu ambiente cultural, que é a antiga estação ferroviária de Barbacena. Antiga não, porque ela continua em atuação.
É um espetáculo brilhante. O Coral da Rotunda nos deu um espetáculo fora de série e a gente teve o prazer de ir lá, convidado pela Cláudia Vale. Nós tivemos um espetáculo excepcional que esse grupo nos proporcionou. E outros grupos teatrais que acabavam participando. Muitos deles participaram até do Sonho de Natal. Foi uma das qualidades do prefeito é prestigiar também o artista local. Hoje mesmo estavam vendo aí numa publicação da prefeitura, a prefeitura dando cobertura à Folia de Reis. Ontem foi dia de Reis e em Senhora das Dores há uma tradição de se fazer aquelas visitas. Vem um grupo de foliões de reis visitando as casas, cantando canções típicas e a prefeitura prestigiando a manifestação cultural do Barbacena. Isso é importantíssimo, você prestigiar incentivando, né? o artista local. E é exatamente isso que nós temos. Barbacena tem uma tradição cultural merecedora de respeito e de cobertura, porque não se faz cultura sem dinheiro. E aqui não tem lei Rouanet, não. É a prefeitura que banca, é a prefeitura que patrocina, é a gente que está aí na frente dos eventos. Professor, agora eu quero... só uma dúvida. Quando que o senhor e o Cristóvão se conhecem? Rádio. A rádio, nós trabalhamos junto na Rádio Correio da Serra. Ele era locutor, eu também da linha artística. Depois, na própria expressão do esporte, quando fui diretor de esporte, ele também trabalhava nessa área. Então, nós tínhamos... Fora, paralelo a isso, eu era jogador de futebol do Andaraí Esporte Clube e ele também jogava lá no Andaraí. Então, durante muito tempo, desde criança, nós somos companheiros tanto de futebol, quanto de rádio, quanto de jornalismo. Ele também frequentou o mesmo curso de jornalismo que eu, em Lafayette, o Odair, o Darcy, aqui de Barbacena, os 4 jornalistas que eu lembro, que eram da mesma turma minha lá de Lafayette. Um time bom, né? Que bom. E, professor, assim, o senhor, né, para quem não sabe, o professor Geraldo, ele faz parte aí também do Conversa Fiada, um programa do canal que surgiu lá no Canal Mais, Caranaí, e está voltando agora para o canal Cidades em Cena. Como que é para o senhor participar de um programa como o Conversa Afiada? É muito honroso, porque é preciso que a gente tenha consciência, e a população de Barbacena sabe disso, que a gente também tem opinião. A gente não pode ficar pela opinião dos grandes veículos de comunicação. É muito pouco e nem sempre são verdadeiras as afirmações que eles trazem. Então, nós temos que ter a consciência. Então, quando você nos convidou a participar do Conversa Fiada, nós ficamos muito felizes, porque tinha o Cristóvão, que é o âncora do programa Conversa Fiada. Nós tínhamos o Bruno, que infelizmente não vai poder continuar, mas continuamos com o nosso preclaro doutor, advogado Vitor Rocha, que é a palavra final. Quando a gente se perde no aspecto jurídico, ele vem com o seu conhecimento, a sua qualificação, a sua participação e dá ao público uma visão, vamos dizer assim, da legalidade ou não de todas as nossas considerações. Nós temos, do outro lado, o Cláudio Paiva, recém-formado advogado, é uma pessoa que é um comunicador por excelência, fala aquilo que ele acha que deva ser falado, é um crítico considerável, sabe muito bem, coloca muito bem, conhece os meandros da política de Barbacena, porque ele é político ativo, foi candidato, inclusive, a vereador, e eu sou o intruso, né? Intruso nada, senhor participo modestamente e o Conversa Fiada, já tivemos uma reunião preliminar, vai voltar com tudo que tem e com tudo que for possível e que os nossos magistrados permitirem. E é por isso que eu falo que é muito importante você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber sempre as notificações de tudo que acontece aqui no canal,
porque esse ano o canal ele tem uma meta ousada, mas isso vai ficar para um vídeo que eu vou soltar nos próximos dias. Vou explicar tudo, só estou dando um pequeno spoiler aqui. E voltar com esse time, né? O Cristóvão sendo o nosso âncora, professor Geraldo, Cláudio, Vitor, eu. Convidados, né? Convidados que também vão participar. É muito gratificante a gente poder. Às vezes passa. Porque a gente não tem a noção, porque não sei se já aconteceu com o senhor, mas já aconteceu comigo algumas vezes. Você que é o moço lá do programa do Cristóvão, a gente assiste, gosta do seu programa, a gente sempre recebe um feedback, assim, quando menos espera. Eu acho que isso que é o legal, né? O que justifica a nossa atividade. Professor, eu não tenho nem palavras para agradecer a presença do senhor aqui no nosso programa. O senhor contribui muito com a qualidade do conteúdo que é feito aqui no canal, porque quando eu comecei o canal, né, lá atrás, eu sempre tive muita clareza no sentido de vou sempre promover um programa, um conteúdo de qualidade para quem estiver nos assistindo, né, um conteúdo em que faça a pessoa pensar, a pessoa refletir e que, de certa forma, acrescente alguma coisa ali na vida daquela pessoa. E o senhor sempre, assim como o Cristóvão, né, sempre foi muito generoso comigo, né, quando aceitou o convite de fazer parte do programa. O senhor chegou a participar do Roda de Conversa? Não. Não. O senhor já entrou no Conversa Fiada. Então, assim, um dos projetos mais bem-sucedidos do canal. Nós tivemos que parar porque, né, ficou meio nebuloso aí esses primeiros anos do atual mandato federal, mas agora a gente já está sentindo um pouquinho mais confortável para andar. Então eu quero agradecer ao senhor por ter vindo e por participar do Conversa Fiada, do conteúdo do canal. O senhor tem portas abertas aqui, é só o senhor chegar e falar assim: Silvio, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre aquilo. Sempre que o senhor quiser, o senhor vai estar aqui, está tudo de portas abertas. E o senhor, vou deixar essa câmera de cá aberta, e o senhor faça uso à vontade dela. Ô Silvio, foi um prazer, uma honra voltar aqui a ter esse bate-papo, que é importante para a gente. É preciso que a gente tenha consciência da importância que o jornalismo tem na formação. Diz um ditado que um homem bem informado vale por 2. Nós gostaríamos que a população de Barbacena fosse bem informada. Se a gente ficar só com um jornalismo nacional, a gente perde a referência do nosso terreiro, da nossa casa. Nós precisamos. Então, eu gostaria de lembrar ao público que se inscreva no canal para que a gente tenha no Cidades em Cena uma participação efetiva. Compartilhe, gere opinião, enfim, sugira pauta para que a gente discuta aqui e você tenha a sua opinião aqui discutida, avaliada. Você não é obrigado a concordar com cada palavra que nós falarmos aqui, mas você pode ter, a partir da nossa posição, consciência de quais rumos você pode tomar para o Barbacena. Lembre-se que, por exemplo, já decidimos quem será o nosso prefeito. Ele vai ter uma administração que a cada momento vai ser avaliada por nós, todo dia. Então, é preferível, é importante que você se manifeste, certo? Que você nos clareie. Eu, por exemplo, não sei o que está acontecendo. Choveu agora mais forte aqui no centro.
Será que lá no Pontilhão alagou de novo? Será que lá no bairro, como você disse aqui, que a periferia de Barbacena era esquecida, ficava toda a administração concentrada no miolo da cidade, no centro da cidade? E agora? Nós temos você com seu telefone, com seu celular, o direito de chegar e opinar. Aqui está ruim demais, certo? Caiu o barranco aqui, a prefeitura tem 10 dias que não vem. Enfim, você precisa nos credenciar a falar por você. Nós somos porta-vozes das exigências do povo de Barbacena. E é isso que o Conversa Fiada vai se propor a partir de fevereiro, neste canal Cidades em Cena. E eu gostaria de merecer a sua atenção, a sua audiência, enfim, você é um espectador muito importante. A razão da gente estar aqui é exatamente para atender, para que você seja... Para dar voz a quem precisa. Acha que não tem, né? Exato. Então, professor, mais uma vez, eu quero deixar aqui o meu agradecimento. Estou muito feliz. É a primeira vez que o senhor vem aqui no estúdio, né? E espero que essa seja a primeira de muitas e muitas vezes. Se Deus quiser. E, como já disse, as portas estão abertas e o senhor sempre que precisar, Silvio, vamos tem essa notícia aqui, vamos lá dar uma olhada, a gente dá um jeito de fazer acontecer. E quero deixar aqui, né, já me despedindo, um abraço para todo mundo que assistiu, que prestigiou ao professor Geraldo com a sua audiência, e que nós possamos ser para vocês a voz que vocês precisam ter, né? Então, mande para a gente não só os elogios para o Carlos Du, mas sempre for preciso dar uma puxadinha de orelha, a gente vai dar também, mas não por maldade, mas porque às vezes é preciso dar um toque, ajudar a ele ver uma coisa que talvez ele não esteja vendo, porque ele é muito ocupado e tal, mas estamos aqui para ser uma extensão de vocês, né, para dar voz a vocês. Então, muito obrigado. Quero deixar aqui mais uma vez um abraço a todos aqueles que fazem tudo isso acontecer, a Ponto BR Comunicação, Espaço Essência da Mulher, Tech Shop, Estação Carandaí, Jomap, Restaurante Gastrô. Muito obrigado, fiquem com Deus e não se esqueçam, né? Vamos deixar aqui, é bom sempre frisar, né, professor? Comentem, curtem, compartilhem e principalmente se inscrevam, porque é de graça, não custa nada, e porque tem muita coisa boa vindo e vocês vão fazer parte de toda essa transformação com a gente. Muito obrigado, professor. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e em breve, Conversa Fiada de volta à nossa programação. E fica aqui o meu abraço a todos vocês. Até quinta-feira agora, porque nós vamos, né, ter agora o nosso um papo a mais às terças e às quintas, né? Então, sempre vai ter uma conversa aqui para vocês. Sugiram pauta, mandem através do direct do Instagram do Cidades em Cena, lá manda mensagem, manda pauta, que a gente vai aqui, à medida do possível, vai atendendo a todo mundo. E quero só aproveitar a oportunidade, vou até trocar a câmera aqui para mim. Carlos Du, estamos esperando você aqui para bater um papo a mais com a gente. A sua presença aqui é muito importante. Então, a gente, com esse recadinho para o prefeito, a gente fica por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. E a gente se vê quinta-feira com um papo a mais para vocês.